quê? Porque esse aqui vai ser o terceiro conjunto de slides, mas no fundo, vai ser a nossa segunda aula, nosso segundo encontro. E como eu disse, tudo isso aí está na apostila 3, no capítulo 17, entre as páginas 598 e 99. Galera, para começar, a gente vai tratar, lógico, da Ásia. Eu trouxe aqui algumas imagens que fazem referência ao imperialismo e neocolonialismo como propaganda e como realidade. A primeira que eu estou trazendo aqui é a imagem de um grande conquistador britânico chamado Cecil Rhodes. Alguém já ouviu falar desse cara? O Cecil Rhodes, pessoal, ele foi um colonialista, ou imperialista, como queiram, né? E ele foi o cara que desbravou grande parte do coração da África. Ele é muito conhecido pelo fato de ter encontrado a nascente do rio Níger, que é um dos principais rios do coração da África. Ele é muito conhecido também pela diplomacia que ele praticava, era a diplomacia chamada de diplomacia da extensão territorial. E nessa imagem, ele está sendo demonstrado de uma forma muito icônica. Estão reparando? Ele está com um dos pés ali no norte da África, no Egito. Lembrando que o Egito foi uma possessão inglesa, foi um protetorado inglês. E o outro pé está aqui no sul da África, no território conhecido hoje como África do Sul. Mas vocês repararam o que ele está esticando nas mãos? Parece uma linha, né? Mas vocês perceberam qual é a alusão que essa linha faz? A alusão, pessoal, é a fronteira africana. Então, essa charge, essa imagem é muito interessante porque ela diz o quê? Ela diz que a Inglaterra é dona do norte e do sul da África e ela pouco se importa com a questão de delimitação fronteiriça. Ela tem que seguir por conta da Conferência de Berlim, mas ela não se importa porque ela comanda o norte e o sul. Então, para ela, o ato de você ter essas fronteiras delimitadas da maneira como foi é meramente convencional. Tudo bem? Agora, vocês perceberam como o Cecil Rhodes está sendo mostrado aqui na charge? Ele está sendo mostrado como se fosse um verdadeiro colonialista, né? Ele está fardado, ele está utilizando aqui um rifle, ele está com aquele famoso chapéu colonialista. E é interessante, pessoal, porque isso geralmente era a vestimenta de um desbravador inglês, era a vestimenta de um colonialista inglês. Eles sempre estavam vestidos dessa maneira porque a ocupação de território que eles faziam era uma atitude de agressão militar. E outra, eles sempre tinham que estar com armas porque eles tinham que se defender. Era uma questão óbvia, entendendo, sim, que houve a reação do continente africano contra a dominação europeia. Tá legal? Então, essa primeira imagem é uma imagem clássica, pessoal. É a demonstração do colonialismo britânico e o quanto foi arrogante. E o cara que aparece aqui é o Cecil Rhodes. Tá legal? Olha para essa próxima aqui. Alguém consegue reparar qual é a mensagem que a imagem está trazendo? Vamos lá, então? Pessoal, todo mundo consegue ler o que está escrito aqui nessa pizza? E todo mundo reparou que é uma pizza? Está escrito China, ou seja, China. Agora, o que é mais interessante, alguém consegue reparar quem que é essa figurinha aqui no alto? Quem que é o cara aqui que está gritando com os braços para cima? É o imperador chinês, pessoal. E ele grita, porque se vocês estão reparando bem, as figuras que estão debruçadas em cima da pizza estão com faca na mão e estão cortando o território chinês. Galera, aqui vai uma coisa interessante. O que a imagem está tentando passar para vocês é o que aconteceu com a China nessa época. Ela não foi colonizada. Eu acho que vocês já aprenderam isso em geografia. Ela foi transformada em áreas de influência. E áreas de influência, um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando, depois eu vou explicar, é Hong Kong. Pega lá a história de Hong Kong. Hong Kong, pessoal, era uma ilha, continua sendo, né? Mas por durante muito tempo era uma ilha que pertencia à Inglaterra. Só que como é que caiu na mão da Inglaterra? Caiu, tchutchucos, por conta de um acordo feito entre ela, Inglaterra, e a China. Só que tem um porém. A ilha, ela tinha tempo de permanência na mão da Inglaterra. Ela ficaria na mão da Inglaterra até 1998. E eu pergunto, ficou? E agora? O território de Hong Kong pertence a quem? A China, entenderam? Então, o que foi isso aí? O que foi a história de Hong Kong? Hong Kong foi uma área de influência. Hong Kong foi um território que foi, aspas, emprestado para a Inglaterra.
É o mesmo que vai acontecer com a região litorânea chinesa. Territórios como, por exemplo, Cantão, território que eu destaquei agora, Hong Kong. Então, essa imagem está demonstrando como é que a coisa foi procedida, como é que ela foi sendo colocada em prática. Os países faziam o seguinte, declaravam guerra à China por uma ou outra motivação, vocês vão entender daqui a pouco, venciam a China, até porque os países que declaravam guerra eram potências armamentistas e industriais, e no final das contas assinavam acordos com a China para ganhar territórios e usarem. Então eles usavam esses territórios numa forma de concessão. Mas quer uma parte legal agora da charge, da imagem? Alguém consegue perceber quem são os países que estão dividindo o território chinês? Vamos lá? Vamos começar com essa coruja aqui. Alguém consegue dizer quem é essa coruja, essa mulher? Inglaterra? Isso! E aqui vocês têm uma referência à Rainha Vitória. A Rainha Vitória, tchutchucos, ela foi a rainha que comandou a Inglaterra nessa época. Ela foi tão importante que o período em que ela governou é chamado Era Vitoriana. E tem até uma frase para definir o que foi a Era Vitoriana. É a era, abre aspas, em que o sol nunca se põe no Império Britânico, fecha aspas. Significa, pessoal, que a China era só mais uma possessão, mas a Inglaterra era dona de territórios no Egito, na África, o exemplo, o Egito, era dona de territórios na América, o exemplo, Jamaica, dona de territórios também na Oceania, leia-se Austrália, tá legal? Então essa é a Rainha Vitória, a rainha que representa a Inglaterra. Essa figura, quem conseguiu reparar quem é? Eu expliquei para vocês. Eu tô na dúvida se é a França ou a Alemanha, por causa do chapéu. Isso, olha a dúvida legal. É a Alemanha, né? Esse chapéuzinho aí, pessoal, vocês viram na minha aula sobre unificação alemã, é chamado chapéu prussiano. E esse é a Alemanha, é o Kaiser Guilherme, tá legal? Reparem que ele está olhando com raiva para a Rainha Vitória. Por quê? Porque nessa época as duas potências eram inimigas. As duas potências estavam rivalizando pelo controle mundial, tá certo? Esse aqui é fácil. Quem consegue definir quem é? Posso dar uma dica? Então vai lá, todo mundo assistiu. Anastácia, quem é? Esse é o czar da Rússia, pessoal. Esse é o Nicolau II. Pode reparar que ele é o cara que está olhando e não está achando o território importante, estão vendo? É porque ele foi o que menos teve possessão ou área de influência aqui dentro. Mas pode reparar também que ele é o cara que está escorado ali no mapa e é o cara que está olhando atentamente para onde é que a Alemanha está cortando. Até porque muitos territórios que a Rússia vai conseguir dentro da China eram territórios próximos da Alemanha. Tá legal? Essa figurinha, quem conseguiu definir quem é, pessoal? Essa é baba. França? É a França, cara. Essa é Marianne, estão reparando? Ela representa a República Francesa. E é muito interessante o olhar dela, porque é o olhar mais com compaixão, mas é só enganação, tá? Porque a França também teve muito território aqui dentro. E reparem, ela está apoiando a mão em cima de quem, tchutchucos? Da Rússia, né? Isso. E o mais legal é que quando ela apoia as mãos, no caso uma só, em cima da Rússia, ela está dando apoio, ela está dizendo, isso mesmo, vamos pegar territórios. Agora, o último é o mais fácil, ninguém vai errar. Quem que é esse último aqui? Cara de samurai, olha a dica. Japão? É o Japão, pessoal. Ele representa o imperador dessa época que faz parte da era Meiji, o Toshimito, ou Mitsuhito, tá legal? Ele é o cara que está mais pensando, repararam? É o cara que está mais olhando, analisando, sabe por quê? Porque o território que eles conseguiram foi a Manchúria, e é um território que de todos era o mais importante, porque ele tinha importância mineral. Bacana? Então essa imagem é muito interessante, por quê? Porque conta para vocês um pouco o que foi a partilha da Ásia. E está demonstrando que quando eu falo da partilha da Ásia, o caso mais emblemático é a China, e envolve todas essas nações que estão aí representadas. Ok? Essa imagem aqui, tchutchucos, essa é muito legal. Galera, se vocês observaram bem, a imagem ela se passa num local. Qual é o local que vocês têm que reparar qual é? É o América. Caribe. Isso, América.
E nessa América Central, tchutchucos, o que vocês estão percebendo é que a dominação é feita pelos Estados Unidos. Essa figurinha aqui, brincando nessa região do Caribe, é o Ted Roosevelt. Já ouviram falar, né? E o Ted Roosevelt, o Theodore Roosevelt, ele foi o criador de uma política que está escrito aqui no bastão dele. É a política do Big Stick, é a política do grande cacete. Como é que funcionava? É uma política em que todos os países dessa região, Santo Domingo, Cuba, México, Panamá e Venezuela, tinham que aceitar a imposição da política norte-americana. Tinham que aceitar também o empréstimo norte-americano, a presença do capital dentro dessas nações, mas não podiam questionar, porque se questionassem a presença norte-americana aqui, sofreriam intervenção. E notem que o Ted Roosevelt, ele está com esse porrete, a política do grande porrete, né, do Big Stick, mas o que ele está conduzindo aqui na mão? Ele está brincando com o quê? Que ele está puxando na cordinha. Ele está brincando de força naval. E pode reparar, tchutchucos, que todos os navios que estão sendo representados aí são navios de ordem militar. Eles são da Marinha de Guerra. Eles estão demonstrando que a atitude norte-americana aqui é uma atitude imperialista, é uma atitude de imposição. Atenção, os caras, os norte-americanos, nunca dominaram nenhum território no sentido de colônia, tá? Aqui no caso do Caribe, da América Central, a imposição, a dominação foi de forma política e econômica, ou seja, foi um imperialismo. Mas o legal é vocês analisarem essa imagem e repararem assim. O Ted, ele está sendo representado de que forma? Ele é representado como militar ou é representado como um civil? O que vocês conseguiram definir? Um civil. Um civil. Pegaram? Mas aqui no meio, ele demonstra o quanto da presença norte-americana, militarmente falando, era importante para a região. Ele está com um X aqui no peito, uma faca e uma pistola. Então ele demonstra que a presença dele como civil, a presença dele como sendo presidente norte-americano aqui, é também por imposição militar. Tá legal? Olha essa próxima, tchutchucos. Essa é a última das que eu trouxe como propaganda. Ela está demonstrando para vocês, para quem está atento, uma grande explicação ou justificativa para o imperialismo e neocolonialismo. Quem consegue me definir qual é? Aquela da missão divina. Perfeito, pessoal, que a gente vai chamar de missão civilizadora também. Reparem que nós temos aqui dois personagens, e esses dois personagens estão levando fardos nas costas. Eles estão levando pesos nas costas. Alguém consegue me identificar quem são eles? Esse aqui, por exemplo, quem é? Estados Unidos. Exato, é o tio Sam, Uncle Sam. Já ouviram falar com toda certeza, né? E essa figurinha aqui, tchutchucos? Inglaterra. Exato. Vocês podem reparar que a Inglaterra está sendo representada por um primeiro-ministro. Tchutchucos, o detalhe agora é vocês perceberam onde está acontecendo tudo isso? Vocês perceberam no que é que eles estão pisando? Eles estão pisando em cima daquilo que é utilizado por esses caras, que são os Estados Unidos e a Inglaterra, para chegar até o conceito de civilização, para levar esses povos que estão nas costas deles até a civilização. Dá uma olhada aqui, ó. Ignorância, estão vendo? Opressão, repararam? Brutalidade. Então, o interessante é que eles estão escalando em cima de pedras que eles, na verdade, estão utilizando também para poder carregar essas civilizações, esses povos, até o conceito de esclarecimento, até o conceito verdadeiro de civilização propriamente dita. A civilização erudita, branca, a civilização capitalista, entenderam? Agora, olhem bem para quem são os fardos que os Estados Unidos e a Inglaterra estão conduzindo. O que eles estão levando? Por exemplo, aqui, ó. Alguém conseguiu reparar quem são esses tipos que o norte-americano está levando? Países africanos e da América Exato, Central. perfeito. Olha lá, o indígena da América e o exemplo aqui, um aborígene africano. Agora, olha para o que é que o primeiro-ministro britânico está levando nas costas. Países do Oriente. Exato, e países africanos. Mas vocês perceberam, tchutchucos, que quem está à frente é a Inglaterra? É para reforçar aquilo que eu falei para vocês, que é a frase da era vitoriana.
Galera, lembra da frase, abre aspas, o sol nunca se põe no Império Britânico. Com toda certeza, foi a maior nação imperialista daquele momento. Então, ele está à frente, o primeiro-ministro, ele está levando povos diferenciados. Você tem aqui, por exemplo, um africano, você tem um cara do Oriente Médio, você tem um asiático, e demonstra a presença deles em variados locais. Mas reparem, pisando sempre nas mesmas pedras, né? A pedra da opressão, da ignorância, da barbaridade, da brutalidade, tudo aquilo que eles transpuseram como obstáculo, mas tudo aquilo que eles também usaram para poder dominar essas civilizações. Tá legal? Então, tchutchucos, a última imagem que eu trouxe aqui para vocês de propaganda é a imagem que demonstra o quanto a justificativa era muito importante para a atuação dessas potências imperialistas. Tá legal? Agora eu trouxe uma que é divisora de águas. Galera, não é bem uma propaganda, tá? É uma crítica. E alguém reparou qual é a crítica feita aqui nessa imagem? Dá uma olhada. Quem seria essa figura aqui, tchutchucos? Vocês já viram várias vezes. Quem é da biologia tem a obrigação de lembrar quem é. Darwin. É Darwin. Puta, matou a pau. Galera, Darwin, Charles Darwin. Então agora, juntando o rostinho dele, Darwin, com o macaco, qual que é a crítica que está sendo feita, tchutchucos? Pensa, qual que é a crítica Daquela que eles estão... teoria de que o mais forte sobrevive? Exatamente, matou a pau parte 2. Galera, a crítica que está sendo feita aqui é a crítica injustamente feita em cima de Darwin. Por quê? Porque eles estão colocando na conta dele a ideia do darwinismo social. Mas, na verdade, o que a gente tem que observar? Que a grande crítica feita é essa questão da imposição da raça perfeita, né? Aquela raça que sobrevive, aquela raça que é responsável pela condução das demais. E reparem, porque isso aqui é uma crítica justamente ao imperialismo e ao colonialismo. É bacana vocês observarem que a crítica é feita em cima justamente do Darwin, mas aponta para aquilo que era muito natural, infelizmente, a utilização da ciência para dar justificativa à dominação dos territórios da África e da Ásia. Tá legal? Então, fechei aqui algumas imagens que eu trouxe, de certa maneira, para exemplificar o quanto esse momento é um momento muito diferente. É um momento de dominação, é um momento de ocupações territoriais, mas é um momento também em que você teve essas propagandas que eram positivas, exceto essa última, que é mais crítica. Beleza? Agora, eu vou chocar. Tchutchucos, essa é a realidade que eu falei que eu ia trazer. Aqui no caso, o que vocês estão vendo é a dominação belga no Congo, tá? Reparem que os dois homens de branco aqui nas pontas, eles são belgas, ok? E quem está no meio, lógico, é o congolês. Mas vocês perceberam o que os dois congoleses aqui da frente estão segurando nas mãos? Uma mão, né? Ficou redundante, ficou cacofônico, né? Tchutchucos, é assim. A dominação belga na África, ela foi, sem sombra de dúvidas, a mais violenta. Os belgas, eles eram tão violentos que eles utilizavam castigos corporais desse tipo. Era de você cortar as mãos, ou a mão, depende do crime que a pessoa cometia, daquele que, de certa forma, não se enquadrava à dominação europeia. Então, nesse caso, os dois caras estão segurando mãos para servirem de exemplo, para mostrarem, olha, isso é o que acontece contra aquele que é contra a dominação estrangeira. E eles tinham até um requinte de crueldade. Era muito comum os belgas perguntarem para aquele que ia perder a mão o seguinte, manga curta ou manga comprida? Se a pessoa respondesse manga curta, o braço era cortado. Se perguntassem para ele manga curta ou manga comprida, e ele respondesse manga comprida, era só a mão que era cortada. Então tinha esse requinte também de brincar com a vida do outro e brincar também com a execução. Mas reparem, é uma maneira encontrada pelos caras de manterem a dominação, de usarem o terror como forma de propaganda. E olha, funcionava. Funcionava, e tanto funcionava que muitos acabavam se calando mediante as atrocidades. E muitos, inclusive, acabavam se enquadrando ao regime de trabalho imposto pelos belgas ali dentro, que é o trabalho praticamente escravo. Ok? Essa outra aqui. Galera, na minha opinião, choca mais do que a anterior. Esses são indianos, tá? Gancho para a aula que eu vou começar daqui a pouquinho.
Os indianos que estão morrendo de fome justamente por conta da dominação inglesa na região. Aí vai um dado, é macabro. Nessa época do século XIX, principalmente entre os anos de 1848 e 1856, morreram 1,5 milhão de indianos ali dentro. É um absurdo, né? 1,5 milhão, tchutchucos, é uma cifra muito absurda. E isso aconteceu justamente por conta da dominação que a Inglaterra fazia. A dominação de imposição de compra de produtos, a imposição de fabricação que eles compravam, eles ingleses compravam, pagando muito pouco, a imposição também da desarticulação da produção do campo. Galera, a imagem choca, porque quem vocês estão vendo aqui são pessoas passando fome, ok? São seres humanos, ok? Mas eram pessoas que eram irrelevantes para a dominação imperialista, porque o imperialista, quando enxerga esse tipo, enxerga um bárbaro, enxerga um ignorante e enxerga, sobretudo, aquele que tem que ser dominado. Mas não importa como é que o cara vai aceitar, se vai ser pelo amor ou pela dor, e nem tampouco importa a qualidade de vida que é imposta a todos eles, ok? Então essa é uma imagem indiana, pessoal. É a imagem que choca, demonstrando que os seres humanos nessa época eram rebaixados, dependendo da sua etnia ou da sua raça, às condições mais impróprias já feitas pela humanidade. Ok? E a última, que é para chocar também. Tchutchucos, isso aqui é uma tribo que vocês já ouviram falar. Eles eram chamados de tribos Tasmani. Moravam na Tasmânia, tá? E, na verdade, essa tribo também era encontrada no continente australiano. Vocês estão percebendo a condição desses caras na foto? Eram como animais, né? Galera, eles eram capturados e transformados em mão de obra. Era muito natural, infelizmente, nesse século XIX, no continente australiano, na região australiana, tá? Que engloba também as ilhas da Nova Zelândia, da Tasmânia. Mas se vocês observarem atentamente, olhem bem, o cara que está na ponta da foto, eu estou circulando aqui com o meu dedinho virtual, ele não é um inglês, ele não é um cara conquistador. Alguém reparou o que ele é? Opa! Vou voltar. Alguém reparou o que ele é? Ele é um aborígene, pessoal. Ele é um cara também da região. Só que como ele se enquadrou na dominação e como ele aceitou todo esse processo que está acontecendo, ele foi transformado em capataz. Isso é nojento, pessoal. Eu acho que é até pior. Por quê? Porque o cara, ele é ligado a esse grupo aí que está acorrentado, ele é aparentado, mas ele foi transformado numa espécie de supervisor. Então imagina você, da mesma etnia, da mesma localidade, mas você numa condição diferente. Você vê o sofrimento dos seus irmãos, mas você é o cara que impõe esse sofrimento. É muito doido, né? Isso era uma condição também feita pelas nações imperialistas desse momento. Tá legal? Tchutchucos, então aqui eu fechei tudo isso para demonstrar que, quando se fala desse momento, fala-se de um momento muito tenso no mundo. E um momento que não ficou preso somente à África. Ele também teve os seus tentáculos que foram para Ásia e Oceania. E aqui eu trouxe o caso asiático, já começando assim. A partilha da Ásia, pessoal, ela aconteceu em vários locais, tá? Mas 3 são muito importantes vocês guardarem. O caso da partilha da China, em que, como eu disse para vocês, a China vai ser transformada em área de influência, vários territóriozinhos que são emprestados a potências imperialistas, e os outros casos são os casos indiano e indochinês, que, na verdade, nesses 2 territórios vai haver uma dominação efetiva. E o que é dominação efetiva? É aquela colonização clássica, é a colonização por enquadramento. Entenderam? Mas tirando esses locais, que outros locais a gente teve aqui, que também foram transformados em locais de exploração do mundo europeu? Birmânia, e na Birmânia, todo mundo sabe, já estudou em geografia, era produzido o ópio que vai ser vendido ali na China. Afeganistão, também como a Birmânia, produtora de ópio. Você vai ter também a incorporação dos territórios que hoje fazem parte da região ali no sul da Índia, como Ceilão. Pegaram? Então, muitos territórios foram partilhados, pessoal. Mas por que eu separei esses 3?
Porque nesses três, vocês vão ter a atuação das duas maiores potências mundiais. A atuação da Inglaterra, que vai ser muito forte na China e na Índia, e a atuação da França, que vai ser o caso de dominação direta ali na Indochina. Tá legal? Então, Ásia, pessoal, por isso que eu trouxe aquelas imagens, elas também fazem parte, quando se fala de dominação, do rol do imperialismo e neocolonialismo. E a violência imposta ali foi tão violenta quanto a violência imposta na África. Tá ok? Então, sem mais delongas, já vamos começar com o caso indiano. Tchutchukos, a Índia, presta atenção, depois da guerra chamada Guerra de Cipaios, vai se transformar em colônia de enquadramento. Tá legal? Eu coloquei no plural por quê? Porque Índia, naquela época, Tchutchukos, eram vários territórios no mesmo, tá? Então, todos os territórios que faziam parte desse grande chamado Índia eram colônias de enquadramento. E o que foram de enquadramento? Lembra lá comigo. Enquadramento é quando você tem uma minoria que vem de fora, uma minoria, aqui no caso, inglesa, para comandar uma maioria nativa, para comandar uma maioria indiana. E reparem, tchutchucos, que quando eu falo de colônia de enquadramento, ou colônias de enquadramento, eu falo de dominação efetiva. Porque, no fundo, era uma colônia típica. É uma colônia em que tudo que é produzido ali é levado para a metrópole, Inglaterra, e é revendido dentro do mercado europeu ou no mercado americano, ou até mesmo dentro do próprio mercado indiano. Mas a regra é, a Índia produz riqueza que não fica ali. A riqueza é sempre levada para o país dominador, para a metrópole, tá ok? E olha que história interessante, vem comigo. Tchutchukos, desde o século XVIII, a Índia era um protetorado inglês. E o que é protetorado? O protetorado é um sistema de dominação em que você vai ter as autoridades da região como sendo autoridades nativas, ok? Só que quem por detrás manipula toda a política e toda a economia é o país protetor. Então o nome protetorado é um nome interessante porque é uma falsa colonização. Assim também como é uma falsa noção de liberdade. Porque o indiano, desde o século XVI, ele imaginava o seguinte: as minhas autoridades são os rajás, são os marajás, que historicamente sempre mandaram na região, e eu sigo a ele, por quê? Porque isso é tradicional. Galera, só que no fundo, tudo que o rajá ou o marajá fazia era em benefício da Inglaterra, era em benefício do país que estava comandando. E quer ver o que acontecia? Nessa época do protetorado, tchutchukos, entre o século XVIII e o século XIX, a Inglaterra ela impunha uma compra de produtos o tempo todo. Então, o que os rajás e marajás tinham que fazer? Eles tinham que comprar tudo que a Inglaterra impunha como produto. Então, tinha lá a obrigação de comprar o uísque, a obrigação de comprar o tecido inglês, a obrigação de comprar chá, entenderam? Só que o detalhe, que é a contrapartida, é o que vocês vão colocar. Tchutchukos, o protetorado não só faz a imposição de produtos na região, faz também o que eu vou pedir para vocês destacarem, a colonização. Mas espera lá, como é que funcionava? Tchutchukos, funcionava que o sistema de protetorado obrigava a população da região, via Marajá e Rajá, a produzir aquilo que seria comprado pela metrópole ou pelo país protetor. Então, nesse caso, olha que coisa louca. O que o indiano tinha que produzir? Ele tinha que produzir chá, por exemplo. Esse chá, matéria-prima, era vendido para a Inglaterra processava, manufaturava e revendia. Entenderam? Então, era uma colonização interessante, por quê? Porque os ingleses, já nessa época, disfarçando a colonização pelo sistema de protetorado, comprava matéria-prima, fabricava essa matéria-prima lá na sua região, lá na metrópole, e revendia para a região, revendia para a Índia. Entenderam? Só que não parava por aí. Galera, além da imposição colonial de você produzir matéria-prima, havia também a imposição de pagamento de impostos. E creiam, era exaustivo. Todo indiano tinha que pagar um imposto duplo. Ele pagava primeiro um imposto para os caras que comandavam,
os rajás e os marajás, autoridades locais, e depois pagavam um segundo imposto. Era um imposto pago para a Inglaterra. Entenderam? E aí o que foi acontecendo? Tchutchucos, era tanta imposição de produtos na região, em tanta imposição de pagamento de impostos e produção de matéria-prima, que entrou no século XIX, a Índia estava passando por uma ruína econômica. Era muito comum miséria, as pessoas não tinham dinheiro para ficar comprando produto, e menos ainda para pagar impostos. Era muito comum, o que eu citei lá na foto, fome. Por quê? Porque a pessoa que antigamente plantava, sei lá, alguma coisa para consumo próprio, o ruibardo, que é uma raiz muito comum na região, ela está proibida de fazê-lo. Ela tem que produzir o que é imposto. Ela tem que produzir, por exemplo, o chá. Então era muito natural as pessoas começarem a passar fome porque não tinha abastecimento interno. As plantações eram voltadas só para a Inglaterra. Eram voltadas para compra por parte da Inglaterra. Entenderam? E aí vem o pior. Mesmo que a Inglaterra comprasse, ela pagava muito pouco, tchutchucos. Era tão pouco que a fome ela acabava somando essa miséria. As pessoas não tinham dinheiro o tempo todo. Entenderam? Então, o que aconteceu? Dentro dessa ruína econômica, com muita fome e com muita miséria, a primeira coisa que quebrou dentro da Índia foi a produção têxtil. E caiam de costas. A produção têxtil era talvez a menina dos olhos da Índia. Era o que a Índia conseguia vender e ganhar um pouco mais de dinheiro. Só que por que a produção têxtil quebrou? Porque ela não tinha como competir com o produto inglês. Ele era mais barato, ele era mais, digamos, vantajoso, porque ele podia circular em qualquer local. Ele tinha, aspas, mais qualidade. Entenderam? Então, galera, reparem. A fabricação de tecido na Índia morre, era o produto mais importante, era o produto que a Índia conseguia usar para ganhar dinheiro, e isso acaba gerando desemprego, acaba gerando inflação, acaba gerando desvalorização da moeda, entenderam? E logo em seguida, tchutchucos, a outra coisa que vai falir vai ser a agricultura. E reparem por quê. Quanto mais pessoas morrem de fome, menos você tem mão de obra. E mesmo aquele que fica na agricultura, ele fica meio ressabiado. Ele sabe que o que ele está produzindo não é para ele. Então, o que ele opta por fazer? Ele faz o êxodo, ele começa a fugir para a cidade, entenderam? Então, o que estava pior, pessoal, fica muito pior. Se já não tinha muita produção para dentro da Índia, agora, com a quebra da agricultura, não tem de verdade. Resultado, entramos no século XIX, a Índia estava toda detonada, a Inglaterra estava no comando, utilizando essa sacanagem do sistema de protetorado, e alguém tinha que fazer alguma coisa. Tchutchucos, é aí que entra a reação dos indianos. A reação ela foi feita por um conflito, uma guerra, que ficou conhecido como Guerra de Cipaios. E o que foi? Vem comigo, já circula. Ela foi uma guerra de resistência, pessoal. Era a resistência do indiano contra a dominação inglesa. Era a resistência contra a ruína econômica, contra as falências, entenderam? E quem é que fez? Tchutchucos, quem fez é o cara que dá nome à guerra. É um cara chamado Cipaios. E o que ele era? Cipaios, tchutchucos, é o nome do soldado indiano, tá? E naquela época, o soldado indiano, que eram recrutados, inclusive, pela Inglaterra, utilizavam um armamento, só que o detalhe é, eles tinham que usar esse armamento para abafar a rebelião, e toda vez que eles abafavam uma rebelião, eles estavam atirando em quem? Nos seus compatriotas, né? Eram caras que lutavam pela Inglaterra também no ato de impor algumas determinações do protetorado. Então, exemplo, ele era os caras que tinham que acompanhar as autoridades britânicas para fazer valer a lei dos rajás, dos marajás. E quando eles faziam isso, eles estavam fazendo a contragosto. E o pior, eles estavam fazendo essa imposição de justiça, de lei, em cima também dos seus compatriotas. Entenderam? E aí, olha a parte louca. Eles receberam a notícia no ano de 1857, nesse período caótico, de todo o armamento que eles recebiam era um armamento lubrificado com banha de vaca. Aí, para quem manja história, manja história. O cipaio é indiano. O indiano, por seu turno, é o quê, religiosamente falando? Ele é um hindu,
E todo mundo sabe que o hindu tem a vaca como animal sagrado. Então, nessa data de 1857, quando os soldados cipaios souberam que o armamento que eles utilizavam era lubrificado com banha de vaca, eles reagiram. Eles reagiram por quê? Porque eles acharam que foi a gota d'água. Não bastava a Índia passar por todo esse problema e ninguém fazer nada, agora os caras que comandam não respeitam a cultura, eles foram para cima. Tchutchucos, qual foi o desfecho? Tá errado aqui, mas vocês vão entender. O desfecho foi, depois de 2 anos, a vitória inglesa. E a partir da vitória inglesa em cima dessa guerra, em cima dessa resistência, a imposição de uma colonização. Então, nessa data, 1859, olha lá, liga, a Índia deixou de ser um protetorado e passou a ser uma colônia de enquadramento. E para cair o cu da bunda, para a gente partir para o intervalo, quem foi coroada imperatriz da Índia foi a Rainha Vitória. Tchutchucos, eu indico para vocês um filme chamado Vitória. Já ouviram falar? Não? Que conta a história da Vitória, que teve um relacionamento íntimo com um indiano, que era um serviçal dela. Tenta assistir. É muito interessante porque vai demonstrar como é que ela era como imperatriz, como é que ela se portava como sendo imperatriz da Índia. Ok? Então, resumindo, 1859 nós temos a dominação da Inglaterra em cima da Índia. Cai o protetorado, entra em cima a colonização. Diga. Qual a diferença de protetorado e colônia? Era, na verdade, a mesma coisa. Você percebeu que elas são muito similares? Percebeu, né? Sim. A diferença é assim. No sistema de protetorado, a colonização é feita de forma indireta. Como assim? Você não vai mandar, sei lá, por exemplo, um ministro britânico para comandar a Índia. Você, na verdade, mantém as autoridades locais, os reis da região, o que eu uso como termo são marajás e rajás, e por detrás dos bastidores, tudo que esses caras fazem, tudo que esses reis fazem, é manipulado pela Inglaterra, entendeu? Então a diferença é que no sistema de protetorado você tem um intermediário. O intermediário é um rei, ou um conjunto de, são rajás e marajás, são pessoas da região, tá legal? Agora, na colonização clássica, você não tem esse modelo. Na colonização clássica, você manda um cara para ser o representante da metrópole ali, pode ser um governador, pode ser um ministro, e esse cara faz da dominação, esse cara faz da governabilidade, tá? Então, protetorado e colonização são a mesma coisa. A diferença é que o protetorado é indireto. É você colocar autoridades locais para governarem para disfarçar a colonização. Entendeu? Entendi. Obrigada. Então tá aí. Galera, vamos lá então para o intervalo? Então, segue lá. Boa comilança e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até daqui a pouco. Tchau, professor. Tchau, até daqui a pouco.